E aí, proseliteiro, proseliteira, como vai? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Proselitando. Aqui é Alex Monteiro para dar sequência ao último vídeo, ao último episódio, como você queira chamar. A gente vai chamar de episódio porque nós estamos em temporada. Então, eu quero lembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, dá uma chegadinha aí, né, cara? Tem um botãozinho do seu lado, não sei se é aqui, sei lá, tem algum lugar aí. Dá uma clicadinha no inscreva-se, aciona o sininho, curte aí o vídeo se fizer algum sentido para você. Se não fizer sentido também, dá um dislike. Comenta alguma coisa, faz alguma pergunta, alguma sugestão que você gostaria de estar ouvindo a gente conversar aqui, porque uma das coisas que nós estamos tentando passar para você é um conteúdo que tenha uma certa qualidade e que não se cobre. Eu tenho visto muito a questão de estar cobrando para poder estar ensinando a palavra de Deus, e é lógico que se você quer se aprofundar em alguma coisa, em algum estudo, em alguma matéria, é muito provável que você vai ter que pagar, né? Mas eu tenho visto muitos cursos que estão falando de muitas coisas que já está exposta na internet e estão cobrando para isso, né? Pessoas que ficaram famosas e que por causa da pandemia já não conseguem mais tanta agenda, né? Tanta disponibilidade de sair para eventos, porque fechou tudo, e devido a isso é claro que a renda desse pessoal caiu, e a forma que eles encontraram foi de ir para a internet vender cursos. Volto a dizer, não tenho nada contra isso, mas para mim isso não me satisfaz. Eu sou da época em que se aprendia a Bíblia na raça, se aprendia a Bíblia, você ia na escola bíblica dominical, por exemplo. Então, para se falar as coisas que eu aprendi de forma gratuita, vendo elas hoje serem cobradas, eu me sinto um pouco ofendido. Mas isso é uma questão minha, é uma opinião minha, é algo meu. Então isso não quer dizer que você que está vendendo o curso ou você que está comprando o curso, você esteja errado. Eu só vou falar de coisas aqui que a gente entende ser relevante para esse tempo, para esses dias, e a gente vai deixar disponível aí no canal. Então, se você puder dar uma força para a gente, divulgar aí o canal, compartilhar aí os vídeos, vai estar ajudando bastante a gente aqui, tá bom? Então vamos lá, sem muita demora. O último vídeo a gente acabou falando a respeito de andar no caminho, só que no sentido contrário. Eu quero estender esse assunto, mas de que maneira que eu quero falar isso com vocês? Eu quero de alguma forma trazer uma clareza a respeito daquilo que Jesus, lá em Mateus 23:15, ele estava fazendo com os fariseus. Jesus, ele chega e ele paga geral. Jesus, ele dá uma geral na galera. Por quê? Porque a galera tá lá, eles estão pegando uma pessoa, um novo convertido, uma pessoa que está apta a se converter, e fazer com que ele se convertesse ao judaísmo. Porque eles entendiam que o judaísmo era uma cultura entregue por Deus. Então, dentro da cultura de Deus, eles ficavam procurando alguém para se converter ao judaísmo. Não muda em absolutamente nada nós nos dias de hoje. Depois que Cristo veio na pessoa de Jesus e se entregou na cruz a nosso favor, o cristianismo, o evangelho desse Cristo, ou seja, as boas novas, a boa notícia a respeito desse Cristo, foi espalhada e foi incumbida aos discípulos, aos seus servos, aqueles que caminham com Jesus. Nós então agora fomos responsabilizados a levar esses prosélitos, os novos convertidos, pessoas aptas a se converterem ao cristianismo. E Jesus está olhando para os fariseus e está dizendo para eles que eles são hipócritas. Fariseus e mestres da lei. Esses homens, os fariseus e os mestres da lei, pegavam esses novos convertidos e faziam deles filhos do diabo. Agora que é 2 vezes pior do que os próprios fariseus. Isso remete a entender por que Jesus estava falando isso. E, na verdade, a intenção de Jesus era justamente essa. Pelo fato de que pegavam esses homens prontos e aptos a serem introduzidos agora na cultura, né? Numa cultura do céu, na cultura que Deus havia liberado sobre os homens, e pegavam esses homens e introduziam eles apenas num formato humano de se caminhar. E essa parte é a parte que Jesus assim fica bem irritado, irado. Irado acho que é a palavra, né? Porque é ireis e não pequeis, então cabe no assunto. Então vamos lá. Dentro desse projeto de Jesus, ele está com toda a intenção de dizer: não adianta você pegar um novo convertido e não levá-lo a um contato e uma comunhão com Deus. E por que Jesus está falando isso? Porque ele é a referência principal. Jesus é o modelo exato, a referência principal. Jesus tanto é referência principal que ele vem e ele se batiza no batismo de João, que é um batismo para o arrependimento. Como eu disse no vídeo passado, Jesus não tinha pecado. Como que Jesus
vai se batizar para um batismo de arrependimento se ele não tinha pecado? Que ele é a referência. Jesus, ele é a caminhada exata de como um filho que tem contato com o Pai, como que um homem que anda guiado pelo Espírito Santo, como ele se manifesta na terra. Jesus, ele vai fazer passo a passo, inclusive de uma pessoa que está apta a se converter. O que é o batismo? Ele é uma manifestação externa daquilo que já aconteceu no nosso interior. O batismo, o significado do batismo é morrer para as coisas do mundo, morrer para si mesmo, morrer para o eu, ou seja, é ir para a cruz e se levantar agora como uma nova pessoa, uma nova criatura, um novo ser. Que novo ser é esse? Esse novo ser agora é um ser que caminha exatamente dentro dos planos do Pai para a vida dele, porque ele entende que ele não tinha vida, que aquilo que supostamente para ele era vida, na verdade aquilo era apenas morte, e a vida que realmente agora ele tem, essa vida está no Pai, porque o Pai é a fonte de vida, o Pai é o gerador de vida. E agora ele sabe que se ele caminhar sobre as orientações do Pai, agora ele de fato tem vida. Jesus vem mostrar isso. Jesus, ele vem e se batiza para mostrar, para ser essa referência de como é que um homem e uma mulher de Deus caminham para ser essa expressão exata do Pai. Jesus, automaticamente sendo a expressão exata do Pai, também se tornou o modelo perfeito do Filho. Mas era Jesus, era Deus. Cara, foi justamente por isso, porque não existia nenhum homem na face da terra que conseguisse fazer isso, conseguisse ser essa referência exata, esse padrão, esse modelo exato. Uma das coisas que a gente tem tentado fazer, eu estou dizendo agora, nós, homens, humanos, humanidade caída, tem tentado fazer o tempo todo é diminuir esse padrão. A gente fica o tempo todo procurando o jeito de diminuir um padrão de ser filho, mas a gente ficar tentando diminuir esse padrão é de alguma forma dizer que aquilo que Jesus fez foi uma bobagem, foi uma piada. Não, e a gente não pode fazer isso. Isso não está dentro dos planos e nem do propósito daquilo que Deus queria ao enviar Jesus em nosso favor. A expressão de Jesus ao se batizar foi ser um modelo para nós, sendo um modelo para a nossa vida. Jesus agora, ele vem trazendo a trajetória de como funciona quando um prosélito entrega a sua vida agora para ser guiada por Deus. Ou seja, Jesus, mesmo não tendo do que se arrepender e nem tendo que se converter de nada, ele mesmo assim resolveu ser essa referência para nós. O Filho perfeito resolveu vir, tomar a nossa mão e nos conduzir passo a passo, desde o nosso começo na trajetória com ele, para nos informar como é agradar esse Pai. Lembra que quando ele foi batizado lá no Jordão junto com João Batista, a voz do Pai soou nos céus dizendo: esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Pois é, Jesus veio justamente para nos conduzir em dar prazer para o Pai. E falando disso, é justamente o que eu quero abordar, porque é necessário que haja em nós um sentimento. Paulo vai falar aos Filipenses que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual é o sentimento que é gerado em Deus, que flui do coração do Pai para nos afetar, para que nós possamos ser levados a esse lugar de batismo, a esse lugar de anúncio externo, aquilo que aconteceu dentro do nosso coração. Então nós precisamos entender aquilo que o Pai está informando nesse sentido, para que nós possamos colaborar com aquilo que ele está fazendo. Olhando para tudo isso, eu quero convidar você para que você venha conosco trilhar esse caminho na descoberta da intenção do coração de Deus. Que sentimento é esse que permeia o coração de Deus e que afeta a nossa vida, causando transformação, arrependimento para a salvação? E eu quero conversar com você não a respeito apenas do arrependimento para a salvação, mas um arrependimento para a vida do homem. E, na minha modesta opinião, é o que nesses dias o que mais nós estamos necessitados é de um arrependimento genuíno para podermos entrar naquilo que Deus tem para nós. Então vem conosco no próximo episódio, nós vamos falar a respeito desse sentimento de Deus. Não fique de fora, se faz sentido para você, compartilhe o nosso vídeo, esteja juntamente conosco para esse tempo de caminhada na descoberta da intenção do coração de Deus. Deus abençoe você, até o próximo episódio.